O vento sopra devagar, como se tivesse aprendido a se mover em silêncio. Lá fora, o ar é frio e denso, e cada som parece dissolver-se antes de chegar muito longe. Há uma quietude que pesa, mas é uma quietude viva, uma respiração subterrânea, um rumor quase imperceptível que parece vir de dentro do próprio espaço. O céu, coberto por um véu fino de nuvens, deixa passar apenas fragmentos de luz. Algumas estrelas, dispersas como lembranças antigas, cintilam tímidas no alto, como se também hesitassem em existir. Dentro de casa, uma lâmpada tênue desenha sombras longas nas paredes, e o relógio sobre a mesa marca um tempo que parece não passar. É noite, e tudo o que existe parece suspenso entre o que é e o que ainda não foi. É nesse intervalo que o pensamento desperta. No silêncio que se instala entre dois instantes, há algo que começa a se mover. Um tipo de curiosidade antiga, quase esquecida, que surge quando o mundo desacelera. Talvez seja o próprio universo tentando lembrar-se de onde veio. Cada átomo no ar, cada partícula de poeira que flutua no cone fraco da luz, parece guardar um segredo. Um segredo que não é dito, mas que está em tudo. Você respira fundo e sente. Há uma estranha delicadeza em simplesmente existir. A Terra sob seus pés gira a mais de 1.600 km por hora. E ainda assim tudo parece imóvel. A cada segundo, o planeta cruza dezenas de quilômetros pelo espaço, orbitando um Sol que, por sua vez, se arrasta em torno do centro da galáxia. Tudo se move. E, no entanto, aqui dentro, é como se o tempo tivesse esquecido de fluir. O universo inteiro pulsa em silêncio, e você, sem perceber, pulsa com ele. Há um laço invisível entre o corpo e o cosmos, uma espécie de eco constante que vibra mesmo quando tudo parece calado. Às vezes, quando o mundo dorme, é possível escutar esse eco. Ele não vem de fora, vem de dentro. É uma frequência tão baixa que não faz som, mas que se sente como um peso leve sob a pele. Os antigos chamariam isso de espírito, os físicos talvez de energia. Seja o nome que for, é o mesmo sopro que acendeu as estrelas e que hoje faz o peito se mover ao inspirar. O mesmo princípio, repetido em escalas diferentes. O que vibra nas galáxias vibra também em nós. E é curioso pensar que por trás dessa aparente solidez das coisas, quase nada existe. Tudo o que tocamos, tudo o que chamamos de real, é composto por imensos vazios entre partículas minúsculas. Se o núcleo de um átomo fosse uma bola de gude, seu primeiro elétron orbitante estaria a dezenas de metros de distância. O resto, o que dá forma às montanhas, aos corpos, às memórias, é espaço vazio. O universo é feito, em sua maior parte, de ausência, e mesmo assim aqui estamos, acreditando no peso das coisas, confiando na matéria que, na verdade, mal está aqui. Talvez por isso a noite pareça tão cheia de perguntas, porque ao olhar para o escuro, percebemos que o vazio não é nada, é possibilidade. O silêncio não é ausência de som. É o espaço onde o som pode nascer. E o nada, talvez, não seja o oposto do ser, mas o seu fundamento invisível. Essa ideia paira, flutua, como o pó que dança nos feixes de luz. Há algo em cada partícula que parece escolher existir, mesmo quando o mais provável seria o contrário. A cada segundo, bilhões de colisões subatômicas acontecem dentro do seu corpo, e cada uma delas reafirma um fato improvável. A existência venceu o nada. Isso não é poesia, é física. O universo poderia perfeitamente ter sido um lugar onde nada se manifestou. Nenhuma estrela, nenhum som, nenhum pensamento. Mas por alguma razão há algo, há movimento, a consciência observando o próprio abismo. E é nesse ponto que a ciência e o mistério se tocam. Durante séculos, os cientistas buscaram entender o que dá forma à matéria, o que faz o universo permanecer de pé, o que impede que tudo colapse de volta ao vazio. Cada descoberta trouxe novas perguntas, como se o real fosse um véu translúcido e cada tentativa de tocá-lo revelasse outra camada ainda mais sutil. Talvez o universo não queira ser desvendado, apenas contemplado. A noite é o laboratório mais antigo. Foi sob o manto escuro do céu
que os primeiros seres humanos olharam para as estrelas e se perguntaram o que havia lá. O mesmo espanto que eles sentiram diante do brilho distante é o que ainda sentimos agora, ao tentar compreender o que somos, porque, no fundo, o que buscamos nas estrelas é um reflexo. Procuramos entender de que matéria é feita essa vontade de existir. Você talvez sinta algo parecido agora. Essa mistura de curiosidade e serenidade, de inquietação e paz. É o tipo de sentimento que só aparece quando o mundo desacelera o suficiente para que a mente possa ouvir o som do próprio silêncio. E nesse silêncio, talvez, uma pergunta se forme, não com palavras, mas com presença. Algo como: por que há algo e não o nada? O vento lá fora continua soprando. As árvores se movem em gestos lentos e cada folha parece refletir a luz distante de uma estrela que morreu há milhões de anos. Tudo o que vemos é passado. Mesmo a luz que chega agora até seus olhos partiu há tempo demais para ser lembrada. O universo é um arquivo de memórias luminosas, um acervo de ausências que continuam brilhando. E ainda assim, por mais distante que pareça, tudo isso nos atravessa, como se fôssemos feitos da mesma substância que o próprio tempo. Às vezes a ciência parece apenas uma tentativa de decifrar essa poesia. Cada equação, cada partícula, cada teoria é uma tradução imperfeita do espanto. E o espanto é o ponto de partida de toda a compreensão. Antes de existir linguagem, existia apenas o olhar para o céu e o silêncio. É daí que tudo vem. O que chamamos de realidade talvez seja apenas um instante suspenso, um lampejo dentro de algo muito maior e mais antigo. O universo inteiro pode ser apenas uma respiração entre dois silêncios. E nós, as partículas que pensam, somos talvez a forma que o próprio cosmos encontrou de se contemplar. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Às vezes, compreender não é o mais importante, é sentir o mistério e deixar que ele respire dentro de nós. A lâmpada ainda brilha suave, o vento não cessou, o tempo parece imóvel. E em algum ponto, entre o que existe e o que poderia não existir, uma nova pergunta começa a nascer, tão leve quanto o som do nada. O silêncio da noite permanece, mas agora ele parece mais espesso, como se carregasse dentro dele uma intenção, algo à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. O som distante do vento mistura-se ao zumbido suave dos fios elétricos, e há uma sensação curiosa de que o mundo inteiro respira no mesmo ritmo. Lá fora, o céu clareou um pouco. As nuvens se afastaram, abrindo espaço para uma extensão de escuridão pontuada por luzes que não deveriam mais existir. A maioria das estrelas que você vê já morreu há muito tempo, mas sua luz continua vindo, viajando por séculos, por milênios, apenas para chegar até este instante. É como se o próprio universo se recusasse a aceitar o fim das coisas. Enquanto isso, aqui embaixo, tudo parece frágil, efêmero, breve demais. Somos feitos de uma matéria que, em essência, quase não está aqui. Se o mundo fosse reduzido ao que realmente é sólido, toda a humanidade caberia dentro de um cubo minúsculo, e ainda assim, há algo que nos faz sentir imensos. Talvez o fato de sermos capazes de perguntar por que estamos aqui. Essa pergunta, tão antiga quanto o próprio pensamento, é o que liga o humano ao cosmos. O desejo de compreender o improvável. O universo, afinal, não deveria existir. Essa é uma das maiores surpresas da ciência moderna. As leis que regem a física são quase simétricas, equilibradas de forma tão precisa que o natural seria que tudo o que existisse se anulasse imediatamente. Para cada partícula, uma antipartícula. Para cada grão de matéria, um reflexo de antimatéria com carga oposta. Quando se encontram, desaparecem, devolvendo ao vazio o que roubaram dele. Se o cosmos fosse um cálculo perfeito, nada restaria. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhum som. Apenas o silêncio frio do nada absoluto. Mas de alguma forma, um pequeno desequilíbrio ocorreu.
Uma diferença quase imperceptível, algo em torno de uma parte em 1 bilhão, fez com que um resquício de matéria permanecesse. E foi esse resquício que se tornou tudo. Nós, as estrelas, os oceanos, as lembranças, as palavras ditas sob o céu noturno. Tudo o que existe é resultado de uma pequena imperfeição na simetria. É como se o universo, ao tentar ser exato, tivesse cometido um erro. E esse erro se transformou em existência. Há algo profundamente poético nisso. A vida, ao que parece, nasceu de uma falha. E talvez toda beleza venha desse mesmo tipo de desequilíbrio, o instante em que o equilíbrio se rompe e dá lugar à criação. No laboratório invisível do cosmos, a perfeição é estéril. Só o erro gera movimento. Só o desequilíbrio permite que algo surja do nada. Os físicos chamam essa ruptura de quebra de simetria. Ela é o ponto de partida da realidade. Durante os primeiros instantes após o Big Bang, tudo era um só campo de energia, homogêneo e indistinto. Mas então, algo mudou. Como se uma superfície calma de água tivesse se perturbado e começado a criar ondas. Foi nesse pequeno abalo que nasceram as diferenças. O tempo, o espaço, as forças, a matéria. Tudo o que conhecemos emergiu desse gesto quase imperceptível. O universo decidindo por um instante não ser perfeitamente igual a si mesmo. É difícil imaginar o que havia antes disso. Talvez nada. Talvez um tipo de potencial adormecido, uma respiração suspensa aguardando um motivo para se expandir. Quando os cosmólogos tentam descrever esse momento, suas equações se aproximam do silêncio. As palavras falham, porque o início do tempo não é algo que se possa visualizar. Não houve um antes, porque o próprio antes ainda não existia. Foi ali que o universo aprendeu o que significa começar. A quebra de simetria foi, em certo sentido, o primeiro ato de liberdade da realidade. E talvez por isso, ainda sintamos dentro de nós o eco desse gesto original. Essa vontade de romper o equilíbrio, de expandir, de mudar. Em cada pensamento humano, há um reflexo do mesmo impulso que fez o cosmos existir. A curiosidade, o desejo, o espanto, tudo isso é a versão consciente da mesma energia que vibra no coração das estrelas. Imagine o universo como um espelho sem moldura. Nele, o nada se olha e se vê transformado em algo. E cada ponto de luz no céu é uma lembrança desse instante primordial, o momento em que o espelho se partiu e deu origem ao reflexo que chamamos de realidade. É por isso que, quando olhamos para o espaço, sentimos algo tão familiar. O brilho das estrelas é, de certa forma, o brilho do nosso próprio início refletido de volta. Mas quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos o quanto ele é improvável. As constantes físicas, aquelas pequenas grandezas que determinam como tudo funciona, parecem ajustadas de maneira quase absurda. Se uma delas fosse ligeiramente diferente, nada existiria. Se a força que mantém o núcleo dos átomos fosse um pouco mais fraca, a matéria se desintegraria. Se fosse mais forte, o universo teria colapsado em si mesmo. O cosmos inteiro depende de um equilíbrio tão delicado que, à primeira vista, parece planejado. Mas talvez seja apenas sorte. Ou talvez sorte e propósito sejam apenas duas palavras diferentes para descrever a mesma incerteza. A ciência não precisa de intenções para explicar o real, mas o real parece se comportar como se houvesse intenção. Tudo coopera para que a existência permaneça. Mesmo o vazio, aquele que imaginamos ser o oposto do ser, está longe de ser nada. O vácuo quântico, descobriu-se, é um campo de energia incessante, um oceano em constante agitação, onde partículas surgem e desaparecem o tempo todo. O nada na física é apenas outro nome para o possível. Talvez seja por isso que o universo nos confunde tanto, porque ele não é uma ausência, mas uma presença em transformação contínua. Nada está realmente parado. Tudo vibra, tudo responde. E, em algum nível que ainda não compreendemos, talvez essas vibrações sejam o próprio tecido da realidade, um sussurro constante que sustenta o ser.
A noite avança, o vento se acalma, a respiração da terra volta ao ritmo habitual. Lá fora, o céu continua observando, indiferente e silencioso. Mas dentro do silêncio, há uma sensação de movimento, como se algo invisível estivesse se preparando para ser descoberto. Você sente que essa história ainda está no começo, que existe uma força oculta, uma estrutura profunda que mantém o universo unido. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. A noite parece ter se expandido. O silêncio, agora mais profundo, tem um tom quase líquido, como se escorresse pelas frestas do tempo. Há um instante em que tudo parece suspenso, nem movimento, nem repouso. Apenas a presença de algo que ainda não foi nomeado. O som distante das estrelas continua viajando, atravessando séculos como vozes antigas que tentam alcançar o presente. Dentro desse manto escuro, o pensamento se recolhe, e é possível ouvir a própria mente respirando. Durante milhares de anos, o ser humano olhou para o céu e tentou decifrar o mistério do que o sustenta. As estrelas eram deuses, depois foram esferas de fogo, e mais tarde se tornaram sóis distantes. Mas o que elas realmente são? De onde vem a sua luz? E o que faz a matéria brilhar em silêncio como se tivesse algo a dizer? Aos poucos, a física foi se aproximando dessas perguntas, descobrindo que tudo, absolutamente tudo, é feito das mesmas partes fundamentais. Do pó das galáxias ao sangue que corre em nossas veias, há uma estrutura comum, um código universal inscrito no tecido da existência. Os antigos filósofos já imaginavam isso de algum modo. Anaximandro falava do apeiron, o ilimitado, uma substância primordial de onde tudo surgia e para onde tudo retornava. Mais tarde, Demócrito deu um nome a essa intuição: átomos, pequenas unidades indivisíveis que formariam o mundo. Por séculos, essa foi apenas uma ideia poética, até que a ciência conseguiu enxergar o invisível. Hoje, sabemos que os átomos existem, mas também sabemos que eles não são indivisíveis. Dentro deles, há camadas de mistério ainda mais sutis, prótons, nêutrons, elétrons, e dentro desses quarks, leptons, gluons, fótons, um universo dentro do universo. Quando olhamos para um corpo humano, enxergamos uma forma contínua, sólida. Mas se ampliássemos o olhar milhões de vezes, veríamos um espaço quase vazio, pontilhado por partículas que dançam num ritmo invisível. Cada uma vibra, interage, desaparece e reaparece, como se existisse apenas por gentileza do próprio vazio. E é essa dança que compõe o real. O universo é uma sinfonia microscópica, um concerto onde as notas são partículas e o maestro é o silêncio. Ao longo do século XX, a física começou a organizar essa orquestra invisível. Chamaram o resultado de modelo padrão, uma espécie de mapa das forças e das partículas conhecidas. Nele, tudo o que existe é descrito por apenas alguns atores, 12 partículas de matéria e 4 forças fundamentais. São elas que sustentam a realidade, que moldam o que chamamos de existir. A força forte mantém o núcleo dos átomos unido. A força fraca permite que eles se transformem. O eletromagnetismo faz a luz existir e os elétrons orbitarem. E a gravidade, silenciosa e paciente, curva o espaço e dá forma ao tempo. 4 pilares invisíveis sustentando o teatro da criação. Mas o mais curioso é que no coração dessas leis nada é realmente sólido. O que chamamos de partículas não são pequenas esferas, mas vibrações em campos de energia. Cada tipo de partícula é, na verdade, uma forma específica de vibração, como diferentes notas em um mesmo instrumento. O universo não é feito de matéria, mas de padrões de movimento, de oscilações sutis no tecido invisível do espaço. Tudo o que existe é, de certa forma, música. Imagine uma corda vibrando. Dependendo da frequência, ela produz sons distintos. Agora, imagine uma corda que vibra não no ar, mas na própria estrutura do espaço-tempo. Cada tipo de vibração dá origem a uma partícula diferente, um elétron, um fóton, um quark. Essa é a base da física moderna,
o universo como uma sinfonia de campos. O espaço não é vazio, é um palco vibrante onde tudo toca, tudo ressoa, tudo se reconhece. Talvez seja por isso que a realidade nos parece tão harmônica, mesmo em meio ao caos, porque, em última instância, o caos também é ritmo. A desordem é apenas uma forma de música que ainda não compreendemos. E nós que ouvimos essa melodia em forma de existência, somos como notas conscientes dentro da própria composição. Mas algo ainda falta nesse quadro. Algo que a ciência percebeu com um certo incômodo. Se tudo é feito de campos, o que faz com que alguns tenham massa e outros não? Por que o fóton que carrega a luz não tem peso, enquanto o elétron que o acompanha tem? O que determina essa diferença? Essa pergunta ficou em aberto por décadas, pairando sobre a física como uma sombra elegante e persistente. Era como se o universo tocasse uma música cujas notas não soavam completas. Faltava uma explicação para o peso do ser. E o peso aqui não é apenas uma questão física, é quase uma metáfora para a existência. O que dá substância ao real. O que impede que sejamos apenas ondas de possibilidade, sem forma, sem corpo, sem lembrança? Talvez essa seja a pergunta mais antiga, disfarçada de equação. No final da década de 1960, um grupo de cientistas propôs algo audacioso. Talvez existisse um campo invisível, presente em todo o espaço, preenchendo cada canto do universo. Um campo que interage com as partículas e, ao fazê-lo, concede a elas a propriedade que chamamos de massa. Um oceano invisível, silencioso, que dá densidade ao que antes era apenas vibração. As partículas que mergulham nesse oceano se movem com dificuldade, adquirem peso. As que o atravessam livremente permanecem leves, quase etéreas. Essa ideia, que parecia mais metafísica do que científica, seria o início de uma das maiores descobertas da física moderna. Chamaram esse oceano de campo de Higgs, e o seu mensageiro, a onda que o representa, seria o que mais tarde o mundo conheceria como o bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. Mas ainda não chegamos lá. Por enquanto, basta imaginar esse mar invisível, silencioso e constante, sustentando tudo o que é sem jamais ser visto. O campo estaria em toda parte, até mesmo aqui, entre as moléculas de ar que você respira, entre o espaço que separa as estrelas, entre os pensamentos que surgem e se dissolvem na mente. Invisível, mas indispensável. Ele é o pano de fundo sobre o qual o universo escreve sua história. Sem ele, nada teria substância. Tudo seria apenas luz sem corpo, eco sem origem, presença sem forma. A ciência, aos poucos, começou a perceber que talvez o que chamamos de realidade seja apenas a superfície visível desse campo profundo. Um reflexo, uma leve ondulação sobre algo que não cessa de vibrar. E talvez a matéria, nós, o mundo, o cosmos, seja apenas a maneira como esse campo decide se manifestar, como uma respiração lenta e infinita. O vento lá fora muda de direção. Há um som quase imperceptível, o som do espaço sendo espaço, do tempo sendo tempo. O universo parece aguardar o próximo passo, como se soubesse que a explicação ainda não é suficiente, que falta tocar o coração do mistério. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro aprender a ver o invisível. O universo não é uma linha reta, é uma teia, um tecido de vibrações e encontros, de forças que se atraem e se repelem num equilíbrio quase impossível. E é nesse entrelaçamento invisível que a matéria encontra o seu sentido. Quando falamos em partículas, imaginamos pequenas esferas minúsculas vagando no vazio. Mas a realidade é muito mais sutil. As partículas não são coisas, são comportamentos, modos de vibração, breves encenações do próprio espaço. Elas são como ondas num lago que não existe fora de suas próprias ondulações. O espaço não está vazio, ele é o palco onde a existência acontece, mas também é o próprio ator. Em algum momento, depois de entender que tudo era feito de campos, a ciência percebeu que o universo
é uma imensa coreografia de forças fundamentais. 4, apenas 4, sustentam tudo o que é possível. A força gravitacional, lenta e paciente, que curva o espaço e conduz os planetas em torno das estrelas. A força eletromagnética, que faz a luz existir e dá forma ao calor, às cores e ao toque. A força forte, que mantém unidos os núcleos dos átomos, costurando o interior da matéria. E a força fraca, que permite que as partículas mudem de identidade, transformando-se como se a realidade tivesse aprendido o truque da metamorfose. Essas 4 forças são o alfabeto do cosmos. Tudo o que existe, da poeira mais fina à explosão de uma supernova, é uma palavra escrita com essas letras invisíveis. Mas há algo mais por trás delas, algo que as unifica, como uma linguagem anterior ao som. Desde o século XX, os físicos tentam encontrar essa unidade perdida, essa gramática secreta que explicaria por que as forças são como são. A busca pela teoria de tudo é, na verdade, o desejo de ouvir a música completa, e não apenas os fragmentos que reconhecemos. E é curioso pensar que, quanto mais fundo olhamos, mais o real se comporta como uma ilusão de solidez. O universo, em sua essência, parece ser feito de relações e não de substâncias. Nada existe isolado. Cada partícula, cada estrela, cada pensamento é resultado de uma rede de interações que se estende até o infinito. Se pudéssemos remover uma única ligação, talvez todo o resto deixasse de existir. É como se a realidade fosse uma teia de aranha cósmica, vibrando eternamente, e cada vibração ecoasse por todas as direções, sem jamais desaparecer por completo. No interior dos átomos, essa dança é quase impensável. Os quarks, por exemplo, que formam prótons e nêutrons, nunca são encontrados sozinhos. Eles vivem confinados, ligados por fios de energia chamados gluons, partículas que são, ao mesmo tempo, mensageiras e prisões. Quanto mais tentamos separá-los, mais forte se torna a força que os une. É uma relação paradoxal, quase poética. Quanto mais você tenta libertar o quark, mais ele se agarra ao outro. A natureza, ao que parece, prefere a companhia à solidão. E talvez isso diga algo sobre o próprio universo. Talvez o cosmos não exista para se dividir, mas para se relacionar. A matéria, a energia, o tempo, tudo são expressões de uma vontade de ligação, uma necessidade de estar junto, mesmo no vazio. Até o vácuo, que chamamos de nada, está repleto de pares de partículas que nascem e morrem em silêncio, apenas para manter o equilíbrio entre o ser e o não ser. O nada, descobriu-se, é fértil. É fascinante imaginar que no nível mais profundo, o universo é pura conversa. Cada partícula é uma frase breve, um gesto, uma troca. Elas interagem, colidem, se transformam, trocam mensageiros, e dessa comunicação constante surge o real. O que chamamos de matéria não é o oposto do vazio, é o vazio em estado de diálogo. Nos anos de 1950 e 60, os aceleradores de partículas começaram a revelar essa dança em detalhe. Feixes de prótons colidindo a velocidades próximas à da luz, fragmentos de realidade sendo desfeitos e refeitos em frações de segundo. Os cientistas observavam os rastros deixados nas câmaras de detecção como quem lê poesia escrita por forças invisíveis. Linhas curvas, espirais, traços sutis que narravam as histórias das partículas que nasciam e desapareciam quase ao mesmo tempo. Cada colisão era um pequeno Big Bang, um instante de criação e dissolução. Foi ali, nessas tempestades microscópicas de energia, que o universo começou a revelar sua arquitetura. Descobriram que existiam famílias inteiras de partículas, quarks, leptons, bósons, e que cada uma cumpria um papel na sinfonia do ser. Como notas musicais, elas se repetem em diferentes oitavas, formando padrões de harmonia e dissonância. A beleza até na matemática que as descreve. As equações do modelo padrão são, de certo modo, versos de um poema que o cosmos escreve sobre si mesmo. E, no entanto, mesmo com todo esse conhecimento, uma pergunta persistia. Por que algumas partículas têm massa enquanto outras não?
Porque o fóton, mensageiro da luz, é sem peso, enquanto o W e o Z, mensageiros da força fraca, são pesados. Era como se o universo tivesse decidido atribuir densidade a algumas notas da música, enquanto deixava outras flutuarem livres. Havia uma assimetria elegante ali, uma escolha feita pelo próprio tecido do real. A resposta viria com uma hipótese ousada. Talvez existisse um campo universal permeando todo o espaço, e fosse a interação com esse campo que concedesse massa às partículas, como se o cosmos fosse preenchido por um oceano invisível e cada partícula, ao atravessá-lo, sentisse resistência, um tipo de atrito sutil que lhe conferia substância. Esse campo, pensaram, não deveria ter direção, nem cor, nem forma. Seria algo absoluto, presente em todo lugar, mesmo no mais profundo vácuo entre as estrelas. Imagine atravessar uma névoa infinita. Algumas partículas se movem através dela sem esforço, como peixes deslizando na água. Outras sentem um peso, um arrasto, e é esse atrito que define o que chamamos de massa. O universo inteiro, então, seria esse mar silencioso, onde tudo nada, tudo flutua, tudo se forma. Essa ideia parecia, à primeira vista, impossível de provar. O campo não podia ser observado diretamente. Ele era o pano de fundo invisível da própria existência. Mas se realmente estivesse ali, deveria deixar uma marca, uma pequena vibração, uma onda singular, uma partícula que fosse a manifestação do campo em si. Assim nasceu o conceito do bóson de Higgs, a partícula que representaria o próprio campo que dá peso às coisas. O nome partícula de Deus surgiria muito tempo depois, mais como metáfora do que como fé. Não porque tivesse algo de divino no sentido religioso, mas porque, de certo modo, ela seria a chave para o enigma da criação. O motivo pelo qual o universo não é feito apenas de luz, mas também de corpo, de presença, de densidade. O vento lá fora parece diminuir. O som distante da cidade se dissolve no ar. Há um tipo de calma que se instala quando se percebe que tudo o que existe, até o mais sólido, é sustentado por algo invisível. O universo inteiro é uma conversa entre campos, e nós somos apenas uma sílaba nesse diálogo. E talvez para compreender o mistério da existência, precisemos primeiro aceitar que o invisível é mais real do que tudo o que podemos tocar. O universo é paciente. Ele espera bilhões de anos para que uma ideia se manifeste, e outro tanto para que alguém a perceba. E foi assim, entre décadas de cálculos e silêncios, que a hipótese do campo invisível ganhou forma. Os físicos não o viam, mas o sentiam nas equações, como se houvesse um vazio que pesava, um nada que empurrava o real. O campo de Higgs começou como um sussurro matemático, uma tentativa de preencher a lacuna entre o que se sabia e o que o universo parecia esconder. Era uma intuição, quase uma crença, de que o espaço não era o que aparentava, que havia algo preenchendo o silêncio entre as estrelas. Durante muito tempo, essa ideia foi recebida com desconfiança. Um campo que dá massa às coisas, um oceano invisível permeando o cosmos. Mesmo entre os cientistas, isso soava mais como poesia do que como física, mas a poesia, às vezes, apenas chega antes da evidência. O campo de Higgs não nasceu de uma certeza, mas de uma necessidade. A necessidade de dar sentido a um mundo que parecia incompleto. As equações da natureza, sem ele, não se fechavam. As partículas perdiam coerência, as simetrias quebravam-se no papel. Era como tentar construir uma ponte sem o arco central. E então, alguém imaginou o invisível como aquilo que sustenta o visível. Na década de 1960, Peter Higgs, junto com outros teóricos, propôs que esse campo estava por toda parte, mesmo onde nada parecia existir, e que sua presença era tão fundamental que não podia ser desligada. O universo inteiro seria o seu corpo, e as partículas que conhecemos apenas as ondulações em sua superfície. Essa imagem é poderosa. Um mar imóvel e cada partícula, uma pequena onda temporária. Nós mesmos seríamos, então, ondulações conscientes nesse mar infinito. Mas provar a existência desse campo era outra história. Ele era, por natureza, silencioso demais,
sutil demais. Para percebê-lo seria preciso provocar o próprio tecido da realidade, gerar energia suficiente para fazer o espaço responder. Era como tentar ouvir o eco do nada. Foi isso que levou os cientistas a construir o maior instrumento já feito pela humanidade, o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, nas profundezas da fronteira entre Suíça e França. Ali, centenas de metros abaixo da superfície, o ser humano criou uma catedral subterrânea dedicada ao invisível. Um anel de 27 quilômetros onde partículas são aceleradas até quase a velocidade da luz e então colidem, recriando, por frações de segundo, as condições que existiam instantes após o Big Bang. É uma tentativa de regressar ao momento primordial, de forçar o universo a revelar o que guarda em seu silêncio mais antigo. Dentro desses túneis, o real é despedaçado em busca de sua essência. Quando as partículas se chocam, o que resta são traços, linhas luminosas gravadas em detectores gigantescos. Cada uma dessas linhas é uma assinatura efêmera do que aconteceu. Os cientistas as observam como monges lendo orações em uma língua esquecida. Procuram padrões, vestígios, pequenas anomalias que indiquem a presença do campo de Higgs. É uma investigação paciente, quase espiritual, olhar para o invisível esperando que ele olhe de volta. E foi exatamente isso que aconteceu em 2012. Depois de décadas de espera, uma vibração singular apareceu nos dados. Um sinal minúsculo, mas inconfundível. A assinatura do bóson de Higgs. Pela primeira vez, a hipótese deixou de ser apenas teoria e se tornou evidência. O invisível havia falado. O universo havia respondido. O campo estava lá, permeando tudo, sustentando tudo. A estrutura do real, enfim, tinha corpo. Mas a beleza dessa descoberta não está apenas na prova científica. Está na constatação de que o que chamamos de nada nunca foi realmente vazio. O vácuo, o silêncio, o espaço, tudo vibra, tudo pulsa. O universo não conhece a inércia absoluta. Até o que chamamos de vazio é uma dança de energias, uma conversa entre o ser e o possível. A matéria é apenas o eco mais lento dessa conversa. Pense no campo de Higgs como um mar calmo. Quando uma partícula passa por ele, sua presença gera pequenas ondulações. Essas ondulações são o que chamamos de massa. O que tem mais afinidade com o campo se move com mais dificuldade, como alguém tentando caminhar dentro da água. O que interage menos atravessa o mar com leveza, quase sem resistência. É um balé silencioso, uma interação constante entre o visível e o invisível. A existência, no fundo, é essa travessia. E é curioso imaginar que nós também nadamos nesse oceano sem perceber. A cada movimento, a cada respiração, a cada pensamento, estamos mergulhados nesse campo que nos dá peso, forma, presença. Mesmo as estrelas lá fora, mesmo os átomos no centro das galáxias, tudo o que existe está imerso nesse mesmo mar invisível. É uma unidade que ultrapassa fronteiras e nomes. Quando dizemos que somos feitos de poeira estelar, talvez devêssemos dizer também que somos feitos de silêncio, do silêncio que sustenta o ser. Há algo profundamente humano nesse gesto de buscar o invisível. Construímos máquinas gigantescas, gastamos fortunas, dedicamos vidas inteiras para ouvir o que o universo sussurra em frequências que não podemos captar. E quando finalmente ouvimos, percebemos que o que ele diz é simples. Eu sempre estive aqui. O campo de Higgs, mais do que uma descoberta, é um lembrete de humildade. Ele nos mostra que o que é essencial raramente é visível, que a base da existência é feita de silêncio. A noite continua. Lá fora, as estrelas parecem mais distantes, mas também mais compreensíveis. Saber que existe algo ligando tudo, do brilho mais intenso ao átomo mais solitário, traz um tipo de paz. É como se o cosmos inteiro respirasse junto, como um único ser que sonha consigo mesmo. E talvez, ao fim, a ciência e a contemplação sejam apenas duas formas de olhar para o mesmo mistério. Uma o mede, a outra o sente. Ambas caminham na mesma direção, em busca daquilo que, mesmo estando em toda parte, permanece invisível. E talvez para compreender o universo,
precisemos primeiro aprender a perceber o que ele não mostra. O universo é uma história contada em silêncio. Cada partícula, cada estrela, cada sombra de luz é uma palavra pronunciada com paciência infinita. E como toda história, há momentos em que algo se revela, não com barulho, mas com presença. A descoberta do bóson de Higgs foi um desses momentos, breve, quase imperceptível, e ainda assim suficiente para mudar tudo. Foi como se, de repente, o universo tivesse acendido uma vela no coração do escuro, mostrando que até o vazio tem densidade, que o nada respira. Mas compreender essa revelação exige mais do que equações. É preciso uma forma de escuta. O campo de Higgs não se vê nem se sente, mas tudo o que existe depende dele. Ele é o pano de fundo da existência, o solo invisível onde repousa o ser. É o que dá consistência ao real, o que permite que algo, qualquer coisa, tenha corpo, tempo e permanência. Sem ele, as partículas viajariam eternamente à velocidade da luz, sem jamais se tocarem, sem formarem átomos, estrelas ou lembranças. Seríamos um universo de pura luz, um instante sem passado, um reflexo que não projeta sombra. Que, no entanto, é o atrito com esse campo que nos dá forma, peso e finitude. Somos o resultado da resistência do espaço. Essa ideia é simples e imensa ao mesmo tempo. O que faz existir não é a presença, mas o encontro, o contato com o invisível. O campo é o que impede que sejamos apenas possibilidade. Ele transforma o talvez em ser. Há algo de poético nisso. O universo só existe porque encontrou resistência ao seu próprio impulso de se expandir. O cosmos, ao tocar esse campo, desacelerou. E nesse desacelerar, nasceu o tempo. A criação é, de certa forma, uma interrupção. Imagine o universo como um oceano em movimento constante. O campo de Higgs seria o fundo desse oceano, uma superfície invisível que oferece sustentação. Sem esse fundo, as ondas não teriam onde se formar, e o mar seria apenas silêncio líquido. Mas com ele, cada ondulação se torna real, cada partícula ganha contorno, cada galáxia encontra um lugar no espaço. O campo é o que dá sentido à paisagem cósmica, o limite invisível onde o nada se transforma em forma. Há uma delicadeza nisso que a ciência reconhece com humildade. Mesmo as máquinas mais sofisticadas, os cálculos mais exatos, parecem apenas tocar a borda do mistério. Saber que o universo é permeado por algo que não pode ser desligado, nem isolado, muda o modo como o pensamos, porque isso significa que o real não está lá fora, está aqui, agora, em cada respiração, em cada partícula do corpo. O campo de Higgs não é distante. Ele é o que faz o instante existir. Às vezes, quando olhamos para o céu e vemos as estrelas cintilando, temos a impressão de que o espaço é frio e vazio. Mas a verdade é outra. Mesmo no vácuo mais profundo, onde nenhuma luz alcança, o campo continua ali, vibrando suavemente, sustentando a possibilidade de ser. É um tipo de presença que não precisa ser vista para ser absoluta, um alicerce sem forma, uma plenitude silenciosa. E é curioso perceber como isso se parece com a própria experiência humana. Há algo em nós que também não pode ser visto, mas que sustenta tudo o que somos. Chamamos de consciência, de alma, de mente, mas talvez seja apenas a expressão local do mesmo campo cósmico, uma reverberação íntima do que existe em toda parte. O universo parece repetir-se em escalas diferentes, como um fractal de significados. O invisível do cosmos encontra o invisível do humano, e ambos se reconhecem. Quando os físicos descrevem o campo de Higgs, falam de simetria quebrada. Antes de o universo esfriar o bastante para permitir sua formação, tudo era equilibrado, homogêneo, sem distinções. Mas, em determinado instante, essa simetria perfeita se partiu, e as partículas começaram a interagir de maneiras diferentes com o campo. Foi essa quebra que criou a diversidade, a multiplicidade, o mundo como o conhecemos. A perfeição se fragmentou e, ao fazê-lo, tornou-se bela.
Há uma melancolia intrínseca nesse processo. O universo nasceu de uma ruptura, e talvez por isso a vida, em todas as suas formas, carregue uma saudade ancestral, a saudade de um estado de unidade que já não existe. Vivemos buscando reencontrar esse equilíbrio perdido, tentando costurar com sentido o que o cosmos separou. Mas é na imperfeição que o ser encontra espaço para ser. Se tudo fosse simétrico, nada aconteceria. O movimento é filho da assimetria. O tempo é o rastro deixado pelo desequilíbrio. A massa, portanto, é mais do que um atributo físico, é uma consequência da diferença. É o modo como o universo se lembra de sua própria imperfeição. E, de algum modo, é essa lembrança que permite que tudo exista. Cada corpo, cada pedra, cada gota de luz é um lembrete de que o equilíbrio não é o ponto final, é o que precede a criação. O universo precisou se partir para poder cantar. Os aceleradores de partículas, com toda a sua grandiosidade tecnológica, são, na verdade, instrumentos de escuta. Eles nos permitem ouvir os sussurros do real, amplificando ecos que vêm do início dos tempos. E talvez o que mais nos fascine nessa busca não seja o que descobrimos, mas o modo como o universo responde, sempre com algo a mais, sempre com uma camada de mistério que não se deixa medir. A ciência avança, mas o silêncio permanece. E nesse silêncio mora o encanto. A cada nova descoberta, a sensação é a mesma. Quanto mais entendemos, mais percebemos o quanto ainda há por entender. O bóson de Higgs foi a confirmação de uma teoria, mas também o início de outras perguntas. Se o campo dá massa à matéria, o que dá forma ao próprio campo? O que o sustenta? Existe algo ainda mais profundo, mais sutil, sustentando esse oceano invisível? Ou será que o campo é o próprio fundamento, a última camada antes do nada? Talvez o universo seja um conjunto infinito de véus, cada um escondendo o outro ainda mais delicado. E talvez nunca haja um fim para essa busca, porque o real, em sua essência, pode não ser algo a ser revelado, mas algo a ser sentido. A noite permanece imóvel, enquanto essas perguntas flutuam. Lá fora, o vento se recolhe, e o som distante do mundo parece vir de outra era. No fundo, tudo continua. O campo vibra, as estrelas respiram, a consciência observa. O universo não se apressa. Ele apenas existe em silêncio, aguardando que a próxima pergunta nasça. E talvez, para tocar o coração do mistério, precisemos primeiro aprender a permanecer nesse silêncio que também nos sustenta. Há momentos em que o universo parece se inclinar para o silêncio, como se ficasse à escuta de si mesmo. Depois da descoberta do bóson de Higgs, o mundo celebrou o triunfo da razão humana, mas, no fundo, o que se revelou foi outra coisa. Revelou-se a estranheza de um cosmos que, quanto mais o compreendemos, mais se distancia de qualquer ideia simples de realidade. O campo de Higgs explicou o peso das coisas, mas deixou no ar uma pergunta ainda mais profunda. Por que existe algo para ser pesado? Por que há um campo? Por que há leis? A física nos oferece respostas provisórias, mas cada uma delas parece abrir mais espaço para o mistério. É como se a luz da compreensão não iluminasse o fim, e sim novas camadas de sombra. Talvez o que mais desconcerte seja perceber que o universo é, essencialmente, frágil. Suas leis são precisas demais, equilibradas demais como se tivessem sido afinadas por uma mão invisível. Um ajuste mínimo nas constantes da natureza e tudo o que conhecemos deixaria de existir. Se a força forte fosse ligeiramente menor, o núcleo dos átomos não se manteria unido. Se fosse um pouco maior, as estrelas queimariam rápido demais e nenhuma delas teria tempo de criar vida. Se o campo de Higgs vibrasse com uma energia um pouco diferente, o espaço inteiro poderia colapsar. Tudo está sustentado sobre uma corda tão fina que qualquer desvio seria o fim. E, no entanto, a corda não se rompe. O universo permanece. Alguns chamam isso de acaso, outros de delicadeza. Talvez o cosmos seja simplesmente o resultado de uma coincidência improvável.
Ou talvez o acaso seja apenas o nome que damos a uma harmonia que ainda não entendemos. A física moderna fala de ajuste fino, um termo técnico para o que, no fundo, é uma forma de espanto. O universo parece calibrado para permitir a existência. Essa constatação, por si só, é um convite à contemplação. Não é necessário invocar propósito. Basta perceber a improbabilidade. É um milagre que não exige milagre. O campo de Higgs, nesse cenário, é uma das engrenagens mais sutis. Sua intensidade, sua energia, sua maneira de interagir com as partículas definem as propriedades do real. Se fosse diferente, a matéria talvez nunca tivesse se formado. As galáxias não teriam surgido, a luz não teria se espalhado, o tempo não teria se estendido o bastante para abrigar a consciência. O campo, de certo modo, é o pano onde a vida foi bordada, um ajuste na tensão dessa trama, e o tecido do ser se desfaria. Há algo profundamente poético na ideia de que tudo o que conhecemos depende de uma vibração específica, um tom preciso tocado por um instrumento que ninguém vê. É como se o universo fosse uma corda ressoando na frequência exata que permite a existência. Um desvio mínimo e a melodia cessaria. Cada átomo, cada célula, cada pensamento é uma nota sustentada por essa vibração de fundo, o campo que não se ouve, mas que compõe a música inteira. E ainda assim, mesmo com essa precisão assombrosa, o universo parece conter em si uma tendência ao caos. As mesmas forças que criam também destroem. As mesmas leis que sustentam o ser permitem sua dissolução. Estrelas nascem e morrem, partículas surgem e desaparecem, galáxias colidem e se refazem. A estabilidade é apenas um intervalo entre dois desequilíbrios. Talvez a harmonia do cosmos esteja justamente nessa oscilação, um eterno diálogo entre ordem e ruína. Os cientistas observam o universo com instrumentos cada vez mais sensíveis, tentando entender se o campo de Higgs é realmente estável. As medições sugerem que não. Que o nosso universo, na verdade, pode estar suspenso em um estado de equilíbrio temporário, como uma bolha flutuando sobre um abismo de energia. É o que chamam de metastabilidade do vácuo. Em termos simples, o campo que sustenta tudo pode não ser o estado mais estável possível. Existe talvez um outro vácuo mais profundo, um lugar onde o Higgs poderia descansar de verdade. Se algum dia, por uma flutuação quântica ou uma colisão improvável, o campo fizesse a transição para esse estado, o universo mudaria completamente. Todas as leis, todas as partículas, toda a estrutura da matéria deixariam de existir em um instante. O real se reescreveria. Isso não é um anúncio de destruição, mas uma revelação de delicadeza. Vivemos em um equilíbrio tênue, sustentado por algo que poderia, teoricamente, mudar a qualquer momento, e, no entanto, não muda. A cada segundo, o universo escolhe permanecer. Essa escolha, se é que podemos chamá-la assim, é o milagre cotidiano que não percebemos. Cada nascer do sol é a confirmação de que o campo ainda vibra da mesma forma, de que o ser ainda resiste ao nada. Essa instabilidade cósmica, longe de ser ameaça, é também um lembrete. Lembra-nos que nada é definitivo, nem mesmo o universo. E, ao mesmo tempo, mostra que há beleza na impermanência. Tudo o que existe é frágil, mas é essa fragilidade que o torna possível. A finitude é a assinatura do real. O cosmos não promete eternidade, ele oferece presença. A física, por mais que avance, sempre esbarra nesse limite. Há um ponto em que as equações se tornam metáforas e o cientista se transforma sem perceber em poeta. Falar sobre o campo de Higgs é falar sobre o ser, sobre o que sustenta o tempo e o espaço, sobre o tecido que une o visível e o invisível. Cada nova teoria é uma tentativa de traduzir o indizível, de dar forma ao silêncio. E enquanto isso, o universo continua sua expansão lenta. As galáxias se afastam, o espaço se estica, a temperatura cai. O campo de Higgs, silencioso e constante, acompanha esse movimento, como uma respiração profunda que nunca cessa. Tudo o que somos
se move dentro desse fôlego. E, de algum modo, talvez sejamos apenas uma forma temporária desse respirar cósmico. Um instante de consciência que o universo produziu para poder se admirar. Há uma serenidade em aceitar essa ideia. Saber que o mundo é frágil e, mesmo assim, existe. Que o campo que o sustenta é instável e, mesmo assim, permanece. Que o nada sempre ronda e, mesmo assim, algo insiste em ser. O universo não precisa de eternidade para ser belo. Basta o agora. Basta este instante em que o espaço vibra, em que o ser se afirma. Lá fora, o céu continua o mesmo, e, ao mesmo tempo, nada nele é igual. As estrelas que vemos já morreram, mas sua luz ainda viaja. A realidade, no fundo, é uma coleção de ecos. Vivemos cercados por fantasmas luminosos, por vestígios de coisas que já não são, e mesmo assim continuam a existir como lembrança no tempo. Talvez o campo de Higgs seja a memória mais antiga de todas, o registro silencioso de que o universo, um dia, decidiu existir. E talvez, ao contemplar esse equilíbrio improvável entre o ser e o nada, o que realmente nos toque não seja a resposta, mas o próprio mistério que insiste em permanecer. Porque, no fundo, o universo é apenas isso, uma pergunta que se sustenta há bilhões de anos. E talvez para compreendê-lo de verdade, precisemos primeiro aprender a habitar essa pergunta. Às vezes é preciso olhar o universo como quem observa um espelho em movimento. O que ele reflete não é apenas luz, mas também o tempo, um tempo que se dobra, que se espalha, que vibra em todas as direções. Quando pensamos no campo de Higgs, imaginamos uma substância cósmica, um tecido invisível que sustenta o real. Mas talvez ele seja mais do que isso. Talvez seja a própria lembrança do momento em que o universo escolheu ser algo em vez de nada. O campo é como uma memória física, uma cicatriz do instante em que o vazio se rompeu e deu origem à forma. E toda vez que uma partícula sente o seu toque, ela revive o começo, o eco primordial de um nascimento que nunca cessou de acontecer. O universo é, no fundo, uma sequência infinita de ecos. O Big Bang não foi um evento isolado, foi o início de uma reverberação. Cada estrela que acende, cada planeta que se forma, cada vida que desperta, é parte dessa vibração antiga. E o campo de Higgs é o meio pelo qual esse som primordial continua ressoando. Ele é o espaço que permite que a melodia da existência persista. Se o universo fosse uma música, o campo seria o ar invisível que a transporta. Sem ele, o som não viajaria. Sem ele, o ser não teria onde acontecer. Há algo de profundamente poético nisso. Perceber que a realidade é sustentada não por estruturas sólidas, mas por vibrações. Tudo o que chamamos de coisa é, em essência, um movimento que não parou. Até as rochas, aparentemente imóveis, vibram em silêncio. O que muda é o ritmo, a frequência, o modo como cada parte do cosmos participa da mesma canção. Quando o físico Leon Lederman apelidou o bóson de Higgs de partícula de Deus, talvez tenha feito isso não por vaidade, mas por espanto. Era como se, pela primeira vez, a ciência tivesse tocado o limite entre o mensurável e o sagrado, aquele ponto em que a lógica ainda fala, mas já começa a sussurrar poesia. É curioso pensar que essa partícula tão fugidia demorou quase meio século para ser encontrada. Durante todo esse tempo, ela existiu apenas como hipótese, como uma crença sustentada pela coerência matemática. E, no entanto, o universo agia como se ela estivesse ali porque estava. Mesmo sem vê-la, sua influência podia ser sentida em cada átomo, em cada estrela. O invisível agindo sobre o visível, o ausente sustentando o presente. O cosmos sempre pareceu gostar desse tipo de ironia. Talvez porque, no fundo, ele mesmo seja uma aparição passageira do que não pode ser visto. O mais intrigante é que o bóson de Higgs é efêmero. Ele surge por um instante minúsculo e se desfaz. Vive menos de 1/trilionésimo de segundo antes de desaparecer. É uma centelha que confirma sua própria existência ao morrer.
Nenhum olho humano jamais o verá diretamente, apenas os rastros de sua passagem, como o reflexo da luz sobre uma superfície que já escureceu. E, no entanto, esse instante fugaz é suficiente para afirmar que o campo está lá, imenso e contínuo, sustentando o todo. Há algo de profundamente simbólico nisso. O fato de que o que dura menos é o que confirma o que dura para sempre. De certo modo, o bóson de Higgs nos ensina sobre a própria vida. Tudo o que existe nasce, vibra por um tempo e se dissolve. Mas é nesse breve intervalo que a eternidade se manifesta. A existência não precisa ser infinita para ser real. Basta um instante de presença para provar o ser. Assim como o bóson, nós também somos ondas que se erguem e desaparecem, deixando rastros de luz na superfície do tempo. O universo se repete em nós, em menor escala, como se a consciência fosse o seu modo de se reconhecer. Ao pensar nisso, é difícil não sentir uma espécie de reverência. A física moderna, que começou com cálculos e experimentos, termina sempre à beira da contemplação. As fronteiras do conhecimento se parecem com as fronteiras do sagrado, não porque a ciência precise da fé, mas porque o mistério é o mesmo, visto de outro ângulo. O que chamamos de Deus, o que chamamos de campo, o que chamamos de ser, talvez sejam apenas formas diferentes de nomear o mesmo fundo invisível que nos sustenta. E ainda assim, mesmo com toda a sua vastidão, o universo não é distante. Ele está aqui, agora, atravessando o corpo de quem escuta estas palavras. Os átomos que nos compõem estão mergulhados no campo de Higgs, da mesma maneira que as estrelas estão. O espaço entre cada célula é o mesmo espaço entre as galáxias. Quando respiramos, é o próprio cosmos que se move dentro de nós. Essa é talvez a verdade mais simples e mais esquecida. Não estamos no universo. Somos parte dele. Se olharmos com calma, veremos que tudo o que existe participa da mesma história. As leis da física não são mandamentos externos, são hábitos do próprio ser. São os gestos que o universo repete, como quem respira, como quem sonha. E talvez o campo de Higgs seja o mais íntimo desses gestos, a maneira como o cosmos toca a si mesmo para saber que ainda existe. É possível imaginar o espaço como um lençol estendido sob o peso das estrelas. Cada corpo celeste curva esse lençol, e é dessa curvatura que nasce a gravidade. Einstein mostrou que o tempo se dobra ao redor da matéria, que o real é uma dança entre o que existe e o que o sustenta. Mas antes mesmo de a matéria dobrar o espaço, ela precisa ter peso. E é o campo de Higgs que concede esse peso, o toque invisível que permite que o tempo tenha onde se curvar. É como se ele fosse o alicerce secreto da gravidade, a textura que dá corpo ao palco onde o universo se encena. Ao compreender isso, percebemos que o universo é de fato uma construção delicada. Cada parte depende da outra. Nada é autônomo. A luz só existe porque há escuridão para contrastá-la. O tempo só corre porque há algo que resiste a ele. O campo de Higgs, ao conceder massa, também concede lentidão. Ele cria o intervalo entre o instante e o eterno, e é nesse intervalo que a experiência acontece. Sem ele não haveria memória, nem história, nem olhar, e há uma beleza silenciosa nesse equilíbrio. O mesmo campo que dá peso às estrelas é o que dá peso às lágrimas, ao corpo, à palavra dita. Tudo o que somos é variação de uma mesma substância. O cosmos é um espelho infinito e cada fragmento reflete o todo. Quando olhamos para as estrelas, elas não estão apenas lá fora, estão dentro do olhar que as contempla. A ciência descreve isso com números, mas o coração sente de outro modo. Sentimos o universo não apenas como lugar, mas como presença. O espaço não é distante, é íntimo. Ele começa na pele e se estende até onde o olhar se apaga. Talvez o campo de Higgs seja a lembrança constante dessa continuidade, o lembrete de que não há fronteiras entre o humano e o cósmico, apenas diferentes modos de vibração. Lá fora, a noite parece escutar. O vento move devagar as folhas, e o som distante do mundo se mistura ao ruído quase imperceptível da própria Terra girando. O universo segue paciente,
sustentando sua própria melodia. Tudo vibra, tudo respira, tudo permanece. E talvez, para compreender o que chamamos de realidade, precisemos antes aceitar que o invisível é o que mais intensamente existe. O universo sempre teve um talento silencioso para esconder o essencial. Mesmo quando nos oferece respostas, faz isso com a delicadeza de quem sabe que o mistério é o que mantém a vida interessante. O campo de Higgs, agora confirmado e descrito, não é um ponto final. É uma porta que se abre para um espaço ainda mais vasto, uma região onde o real começa a se desfazer, onde a física toca o limite do pensável. Depois de encontrar a partícula que dá massa às coisas, os cientistas perceberam que o universo não se tornou mais simples. Pelo contrário, cada descoberta parecia revelar outras perguntas, como se o cosmos se desdobrasse ao ser observado. O próprio campo, que parecia tão sólido em sua explicação, guarda em si um paradoxo. Ele é o que dá peso às coisas, mas talvez não tenha sustentação. Os cálculos sugerem que o campo de Higgs existe em um equilíbrio frágil, um tipo de repouso instável, como uma bolha que flutua sobre um abismo de energia mais profunda. Essa possibilidade faz com que os físicos falem do universo como algo metastável. Em outras palavras, talvez o nosso mundo não esteja no seu estado mais seguro, mas em uma versão provisória de si mesmo. Uma pausa entre dois silêncios. A ideia pode soar inquietante, mas também é bela, porque mostra que o cosmos não é um edifício estático, e sim um processo em curso. Não há chão fixo, há fluxo. O campo de Higgs, que acreditávamos ser o alicerce do real, pode ser apenas uma superfície, uma camada temporária na estrutura do infinito. Abaixo dele, talvez exista outra forma de realidade, outro mar de energia com leis diferentes, esperando para se revelar. O universo, nesse sentido, é uma sucessão de véus, cada um transparente o bastante para deixar passar um pouco de luz, mas espesso o suficiente para esconder o que vem depois. O que chamamos de vácuo, esse espaço entre as coisas, onde acreditamos que nada acontece, é na verdade um lugar cheio de potência. É o palco onde o real se reorganiza. Flutuações quânticas surgem e desaparecem sem cessar. Pequenas explosões de existência que se apagam antes que possamos notá-las. É um oceano invisível, em constante movimento, onde o próprio tempo parece hesitar. Às vezes, as equações sugerem que um desses lampejos pode ser suficiente para empurrar o campo de Higgs para outro estado, o que, em teoria, reescreveria toda a física. Seria como se o universo acordasse de um sonho e descobrisse que é outro. Mas não há motivo para medo. Esse tipo de transição, se é que algum dia ocorre, acontece em escalas que desafiam a imaginação. Bilhões de anos talvez não bastem para que o cosmos respire uma única vez em direção ao novo estado. E ainda assim, pensar nisso desperta algo dentro de nós, uma lembrança de que tudo é impermanente. Até o universo, com toda a sua vastidão e ordem, vive sob a mesma lei da transformação que rege o vento, a água e o pensamento. O campo que dá massa às coisas é, ao mesmo tempo, o campo que as convida a mudar. É curioso, quanto mais a física se aprofunda no microscópico, mais ela se parece com filosofia. Falar de campos, vácuos e instabilidades é também falar sobre a natureza do ser. O que é o real, afinal, senão uma forma momentânea do possível? Tudo o que existe vibra em uma região estreita entre o nada e o ser. Somos o resultado de uma escolha que o universo parece repetir a cada instante. Continuar existindo, mesmo que por pouco tempo. Cada segundo é um novo Big Bang em miniatura, uma reafirmação do real contra o silêncio. Os físicos costumam dizer que o universo não é estável, mas persistente. E talvez seja essa persistência que o torna tão humano, porque também nós existimos assim, instáveis, mas insistindo em permanecer. Cada respiração é um desafio à entropia, um ato de equilíbrio entre o caos e a forma. O campo de Higgs pode ter criado o corpo do cosmos, mas é a consciência que lhe dá voz. O universo, de algum modo, aprendeu a se ouvir através de nós. À noite, quando olhamos para o céu,
É fácil esquecer o quanto tudo isso é improvável. As estrelas parecem eternas, imóveis, mas cada uma delas está em processo de morte, queimando lentamente o seu combustível, preparando-se para desaparecer. Mesmo assim, enquanto brilham, cumprem um papel silencioso: transformar matéria em luz. É o mesmo que o campo de Higgs faz de outra maneira: transformar o invisível em forma. Em última instância, o universo inteiro parece trabalhar para tornar-se perceptível, como se o próprio ser tivesse o desejo de ser visto. Essa ideia tem algo de poético e assustador, porque se o real depende da percepção, se o universo se reconhece através de si mesmo, então não há linha clara entre o observador e o observado. O campo de Higgs dá peso à matéria, mas é a consciência que dá sentido ao peso. Sem ela, o mundo seria apenas uma coleção de vibrações sem história. A mente humana, pequena e efêmera, é o espelho onde o cosmos se contempla, e talvez por isso sejamos tão fascinados pelo mistério. Procuramos no espaço o que está impresso em nós. Os aceleradores, com seus anéis imensos e seus detectores de precisão, são apenas versões modernas do mesmo gesto antigo, o de olhar para o céu e perguntar. Há milhares de anos, um ser humano anônimo deve ter erguido a cabeça e se perguntado o que havia além das estrelas. Esse gesto atravessou civilizações e culminou nas máquinas que agora colidem partículas em busca do invisível. A curiosidade é o campo de Higgs da consciência. É o que dá peso ao pensamento, o que faz a mente deixar rastros. O universo talvez não precise de propósito, mas nós precisamos. E é nessa busca por sentido que nos aproximamos dele. Quando descobrimos que a matéria tem massa por causa de um campo invisível, algo dentro de nós também se acalma, como se, enfim, tivéssemos encontrado uma explicação que fala não apenas a razão, mas também a intuição. Porque o campo de Higgs, com toda a sua complexidade, parece dizer algo que o coração já sabia. O essencial é o que não se vê. A noite continua lá fora, silenciosa e vasta. As estrelas piscam devagar, como se cada uma respirasse em seu próprio tempo. Dentro dessa escuridão viva, o pensamento se recolhe e tudo parece encontrar o seu lugar. O campo vibra, o espaço se expande, o tempo segue seu curso. Nada está parado e ainda assim há paz. E talvez, para entender o que realmente significa existir, precisemos primeiro aprender a enxergar a delicadeza do que ainda está por vir. A noite é longa e o cosmos parece respirar devagar. Cada estrela que cintila é um lembrete de que o tempo, mesmo em sua imensidão, ainda pulsa. Quando pensamos em tudo o que a ciência descobriu, o campo de Higgs, a estrutura do espaço-tempo, a delicada teia de forças que sustenta o ser, é inevitável sentir um tipo de vertigem calma. Porque por trás de cada fórmula há algo que a matemática não explica. A estranha sensação de estarmos dentro do mistério e, ao mesmo tempo, sermos o próprio mistério tentando se entender. Depois que a física revelou o campo de Higgs, muitos acreditaram que a história estava completa, que havíamos, enfim, encontrado a peça que faltava. Mas a ciência nunca termina, ela apenas muda de forma. Assim que uma porta se abre, outra se insinua logo adiante, mais sutil, mais distante, chamando com o mesmo silêncio que move as marés. A pergunta agora é outra. Se o campo de Higgs dá massa à matéria, o que dá existência ao próprio campo? O que o sustenta? Por que ele vibra exatamente da maneira que vibra? O universo parece responder sempre da mesma forma, com mais mistério. Talvez o segredo esteja no próprio vácuo. O espaço, que por tanto tempo acreditamos ser vazio, é hoje entendido como um mar de energia inquieta. Mesmo quando nada parece acontecer, há flutuações, pequenas centelhas de algo que nasce e morre incessantemente. Partículas aparecem do nada e desaparecem logo depois como respirações do próprio nada. Esse vácuo, longe de ser o oposto do ser, é um campo em si, uma presença invisível, sempre ativa, sempre em movimento. O campo de Higgs é uma expressão dessa presença. Ele vibra não sobre o nada, mas dentro de algo ainda mais profundo.
Um fundo de energia que nunca se apaga, mesmo quando todas as luzes parecem extintas. É por isso que muitos físicos dizem que o universo é instável, mas fértil. Que ele não é um edifício construído sobre o vazio, mas uma espuma flutuando sobre o possível. Em escalas quânticas, o espaço é um teatro onde a realidade e a possibilidade dançam sem distinção. O real e o imaginado se confundem. O tempo perde sentido. E, nesse nível, as perguntas que fazemos sobre o porquê começam a se dissolver, não porque sejam irrelevantes, mas porque a própria noção de causa se desfaz. O universo não precisa de um motivo para ser. Ele apenas é. A física quântica, com sua linguagem paradoxal, nos mostra um cosmos que escapa da intuição. Um mundo onde o observador e o observado se entrelaçam, onde as partículas parecem existir em vários lugares ao mesmo tempo, onde o ato de olhar modifica o que é visto. O campo de Higgs se insere nesse cenário como uma ponte entre o invisível e o tangível. Ele traduz o potencial em presença. É o mecanismo que permite que as ideias do universo se tornem matéria, que o possível se torne real. Mas há algo mais que a ciência, talvez sem perceber, nos ensina quando fala desse campo invisível. A realidade não é composta de coisas, e sim de relações. O que existe não é o objeto isolado, mas a interação entre forças, entre campos, entre olhares. Tudo é rede, vibração, conversa. O cosmos é uma linguagem em constante tradução. Cada partícula é uma palavra dita por um instante e cada átomo é uma frase que o universo sussurra para si mesmo. O campo de Higgs é o silêncio entre as palavras, o espaço que permite que o som exista. E é curioso pensar que nós, feitos de átomos, somos também feitos desse silêncio. O mesmo campo que dá massa aos elétrons é o que vibra em torno do nosso corpo agora. Ele preenche o espaço entre nossos pensamentos, entre nossos gestos. O que chamamos de realidade é apenas o modo como o invisível decide se manifestar por um momento. O campo está em toda parte, sustentando o corpo das estrelas e o peso das memórias. A mesma energia que moldou o cosmos é a que sustenta a nossa presença neste exato instante. Há um tipo de consolo nessa percepção, porque se o campo é universal, se ele existe em cada canto do espaço, então estamos, literalmente, conectados a tudo. O cosmos não é algo que está fora, ele é o ambiente onde o ser acontece. Vivemos mergulhados nele como peixes em um oceano invisível. Respiramos espaço, pensamos espaço, somos feitos de espaço. A distância entre o humano e o infinito é apenas uma ilusão de escala. O que muda é a perspectiva, não a substância. As estrelas, vistas de longe, parecem fixas, mas são correntes de energia em fluxo. Assim também é a matéria que nos compõe. A solidez é apenas uma lentidão do movimento. A cada segundo, trilhões de partículas atravessam nosso corpo, trocando energia com o ambiente, conectando-nos com o mundo de maneiras que não percebemos. Estamos em constante troca com o universo. Cada átomo que já fez parte de uma estrela, um dia, se tornará parte de algo novo. Talvez de outro ser, talvez de outra estrela. A existência é uma reciclagem eterna de formas, uma conversa contínua entre o que foi e o que será. E no centro dessa conversa está o campo de Higgs, silencioso, constante, invisível, sustentando o teatro onde tudo isso acontece. Ele não julga, não escolhe, não muda de humor. Apenas está. E por estar, permite que tudo o mais aconteça. A física o descreve em números, mas a mente humana o sente como presença. Ele é o pano de fundo do real, o corpo invisível da realidade. Talvez o que chamamos de Deus, ou de alma, ou de energia vital, seja apenas o modo poético de perceber esse mesmo campo. Talvez as antigas intuições espirituais fossem formas diferentes de descrever o que agora compreendemos pela linguagem da ciência. No fim, é o mesmo gesto, tentar nomear o indizível, tocar o que não tem forma. A diferença está apenas no tom da voz, uma fala em números, a outra em metáforas. Ambas, porém, buscam o mesmo silêncio.
Enquanto isso, o universo segue. As galáxias continuam a se afastar. O tempo se estende. O campo vibra em seu compasso invisível. Cada segundo é uma confirmação de que o ser persiste. E, de algum modo, talvez o campo de Higgs não esteja apenas sustentando o cosmos, mas sonhando-o. Porque tudo o que vibra, sonha. E tudo o que sonha, cria. O vento lá fora é frio e lento. As estrelas parecem um pouco mais distantes, mas também mais íntimas. O espaço entre o corpo e o infinito é o mesmo espaço que vibra entre duas partículas. O mesmo tecido, a mesma respiração. Tudo é continuidade. Tudo é o mesmo silêncio se manifestando de formas diferentes. E talvez, para compreender o que o universo está tentando nos dizer, precisemos primeiro aprender a ouvir esse silêncio que há em tudo. O silêncio que não termina, apenas muda de forma. Há uma hora da noite em que o som do mundo se torna mais leve. É quando o vento diminui e as luzes, lá fora, parecem respirar em vez de brilhar. Nesse instante, tudo parece em suspensão. O tempo, o corpo, o pensamento. É como se o próprio universo fizesse uma pausa, apenas o bastante para se escutar. E nesse silêncio, a ideia de existir se torna quase palpável. A vastidão não assusta, acolhe. A escuridão não é ausência, é presença. E cada partícula, cada fio de luz que ainda viaja pelo espaço, parece repetir uma mesma mensagem antiga. Tudo vibra. Tudo está ligado. Tudo é um só campo. O campo de Higgs é o exemplo mais profundo dessa ligação. Ele nos lembra que o espaço não é vazio, mas tecido, e que nós, matéria consciente, somos apenas dobras desse tecido. O universo não é uma coleção de objetos separados, mas um fluxo contínuo de energia que assume formas diferentes por um instante. Assim como as ondas no mar não são o mar, mas o seu movimento, nós também não somos separados do cosmos. Somos o seu modo de se mover, de pensar, de perceber a si mesmo. Quando os cientistas falam do campo de Higgs, descrevem algo que preenche todo o espaço, mas não pode ser visto nem medido diretamente. Um fundo silencioso que dá corpo a tudo o que é. É um conceito científico, mas é também uma imagem poética. O universo como um grande lençol de vibrações, onde cada coisa que existe é apenas uma pequena elevação na superfície do invisível. O espaço, portanto, não é o palco onde as coisas acontecem, ele é o próprio acontecimento. Tudo o que há é o espaço se movendo, se lembrando de que pode ser. Essa percepção muda o modo como pensamos sobre o real, porque se tudo é campo, então nada está verdadeiramente separado. A distância entre uma estrela e outra é apenas o modo como o campo se curva sobre si mesmo. O que chamamos de vazio é apenas uma região onde o campo está em repouso, esperando uma nova vibração. E, de certo modo, essa unidade invisível atravessa também o humano. Cada pensamento, cada emoção, cada sensação é uma pequena perturbação nesse mar silencioso. A consciência, talvez, não seja algo que surge dentro de nós, mas o modo como o universo vibra quando se reconhece. Os antigos intuíram algo parecido quando diziam que o mundo era feito de éter, uma substância sutil que preenchia tudo e da qual a matéria era apenas uma condensação. A ciência moderna substituiu o éter pelo campo, mas a ideia essencial continua a mesma. Existe uma continuidade profunda entre todas as coisas. O cosmos é um corpo só. E o campo de Higgs é uma de suas camadas mais íntimas, a pele invisível que recobre a existência. Ao pensar nisso, percebemos como o universo é frágil e ao mesmo tempo coerente. O campo precisa vibrar na intensidade exata para permitir a vida. Se sua energia fosse ligeiramente diferente, os átomos não se manteriam estáveis. A luz não teria as mesmas propriedades, as estrelas não durariam o suficiente para gerar planetas. É um equilíbrio tão preciso que parece quase improvável. E, ainda assim, aqui estamos. O universo se mantém suspenso sobre uma corda de luz, e nós caminhamos sobre ela, como viajantes de um sonho que aprendeu a persistir. Cada descoberta científica, por mais técnica que pareça,
é também uma forma de espanto. O físico que observa o traço de uma partícula no detector é o mesmo ser humano que há milhares de anos olhava para o céu e se perguntava o que havia além da escuridão. A diferença é que agora olhamos para dentro da matéria e encontramos o mesmo abismo, o mesmo silêncio, a mesma pergunta sem resposta. O macro e o micro, o cosmos e o átomo repetem o mesmo padrão. Quanto mais fundo olhamos, mais o universo se desdobra. O real é infinito em todas as direções. E, no entanto, há uma harmonia discreta nesse infinito. A cada escala, o universo parece repetir sua própria estrutura como se fosse feito de reflexos de si mesmo. Galáxias giram em espirais que lembram redemoinhos de água. As teias cósmicas que conectam os aglomerados de galáxias têm a mesma aparência das redes de neurônios em nosso cérebro. Até o som primordial, aquele ruído de fundo do Big Bang que ainda ecoa no espaço, tem padrões que se assemelham às ondas do pensamento humano. É como se o universo inteiro fosse uma mente que pensa em escalas diferentes, uma consciência que se manifesta tanto nas estrelas quanto em nós. A física nos diz que o campo de Higgs é uma forma de energia fundamental e que essa energia é a base da massa, do corpo, da forma. Mas talvez possamos imaginar que ela também seja uma forma de memória, uma lembrança do instante em que o ser começou. Tudo o que existe é uma variação dessa lembrança, uma tentativa de reproduzir o gesto original da criação. As galáxias se formam, as estrelas ascendem, os planetas surgem. Tudo ecoa a mesma decisão inicial: continuar existindo. E nós, seres conscientes, somos talvez o prolongamento dessa decisão. Somos o universo percebendo sua própria persistência. Quando olhamos para o céu e sentimos a estranha mistura de medo e fascínio, não estamos apenas observando o cosmos, estamos experimentando o que ele sente por si mesmo. A ciência traduz esse sentimento em números e teorias, mas a essência é a mesma. O espanto de estar aqui, a gratidão silenciosa por existir. Ao compreender que tudo é campo, que tudo vibra, que tudo está interligado, algo muda também na forma como nos vemos. O que chamamos de eu perde os contornos rígidos. O corpo deixa de ser uma fronteira e passa a ser uma extensão do espaço. O ar que respiramos é parte de nós, assim como o calor das estrelas distantes. O universo não acontece fora, ele acontece através. Somos pequenas janelas abertas para o infinito, e cada respiração é uma troca de energia com o cosmos. Talvez por isso o silêncio da noite seja tão familiar. Quando o mundo desacelera e o barulho humano se dissolve, o que resta é esse fundo contínuo. O mesmo campo que vibra nas galáxias e dentro do peito. O mesmo som que o universo faz quando respira. O vento lá fora se mistura com o ruído da própria terra girando. Tudo se move, mesmo quando parece parado. Tudo vibra, mesmo quando acreditamos estar em descanso. A imobilidade é apenas uma forma de movimento muito lento. A quietude, apenas um outro ritmo do ser. E enquanto o pensamento se perde nessa vastidão silenciosa, surge uma sensação simples e profunda, a de que o universo não é algo a ser compreendido, mas algo a ser sentido. Talvez o campo de Higgs, esse pano de fundo do real, não seja apenas uma força física, mas um lembrete. Um lembrete de que o invisível é o que mantém tudo unido. E talvez para realmente entender o universo, ou a nós mesmos, seja preciso aprender a ouvir o que não faz som, a perceber o que não tem forma, a tocar o que nunca se mostra. Porque talvez o mistério não esteja nas estrelas, mas no espaço entre elas. E é nesse espaço que o cosmos nos espera, em silêncio, para continuar a conversa. O universo parece repousar, mas nada nele está imóvel. A própria imobilidade é uma ilusão, um intervalo da percepção. Se pudéssemos ver o espaço com olhos mais lentos, perceberíamos as marés invisíveis do real. O tecido do cosmos ondulando suavemente, como um campo de grama cósmica sob o vento do tempo. É nesse tecido, silencioso e constante, que o campo de Higgs atua. Ele é o vento que não se vê,
mas que faz tudo se mover. O espaço não é neutro, é ativo, denso, vivo e, ao mesmo tempo, infinitamente delicado. Uma estrutura tão sutil que qualquer pequena variação mudaria tudo o que conhecemos. Quando falamos do campo, falamos da sustentação da existência. Ele é o pano de fundo sobre o qual o universo se desenha. Se o espaço-tempo é o palco onde as forças da natureza dançam, o campo de Higgs é o chão que sustenta esse palco. Sem ele, a coreografia não aconteceria. A luz se espalharia sem encontrar resistência, e nada teria forma. O cosmos seria uma sinfonia sem corpo, uma música que não vibra em lugar algum. Mas o campo está ali, silencioso, oferecendo densidade ao ser, como o silêncio que dá forma ao som. Os físicos o descrevem como uma energia fundamental, onipresente, uma substância que permeia tudo. Mas é difícil falar de algo que não se vê, que não se toca, que não se ouve. Por isso recorremos a metáforas. O campo é um oceano invisível. As partículas, peixes que nadam em sua espessura. Algumas se movem com facilidade, quase sem atrito. Outras encontram resistência, e é dessa resistência que nasce o que chamamos de massa. Quanto mais o campo reage à presença de uma partícula, mais ela pesa. É uma ideia simples e, ao mesmo tempo, quase espiritual. O ser ganhando forma por meio do encontro. Nada existe sozinho, tudo é relação. Mas o campo de Higgs não apenas concede massa, ele molda a textura do universo. É ele que define o ritmo da matéria, que impõe limites à luz, que sustenta a diferença entre o leve e o denso, entre o efêmero e o permanente. Quando o universo era jovem, antes de o campo congelar em seu estado atual, tudo era pura energia. Havia apenas vibração, sem fronteiras, sem forma. Então, num momento decisivo, o campo estabilizou-se. Essa transição, conhecida como quebra espontânea de simetria, foi o instante em que o universo escolheu ser corpo. A partir daí, o invisível se tornou matéria. O tempo começou a fluir e o cosmos adquiriu um contorno. A quebra de simetria é um conceito difícil, mas podemos imaginá-la como o momento em que a calma perfeita decide se mover. Pense em uma gota de água suspensa. Ela é simétrica, completa, uniforme. Mas basta um toque, uma perturbação mínima, e ela se rompe, espalhando-se em novas formas. O campo de Higgs fez algo parecido. Ele rompeu a uniformidade primordial e permitiu que o universo se fragmentasse em diversidade. Cada partícula, cada força, cada lei da física nasceu dessa primeira imperfeição. A beleza do mundo está enraizada no desequilíbrio. Essa ideia ecoa um padrão mais profundo da existência. Tudo o que é vivo, tudo o que é consciente, nasce da ruptura. A harmonia absoluta é o silêncio antes da criação. O som começa quando o equilíbrio se perde. A luz só existe porque a escuridão se deixou rasgar. E o campo de Higgs é, de certa forma, o registro físico dessa primeira ruptura. O ponto em que o ser começou a se diferenciar do nada. Ele é o instante em que o universo aprendeu a se lembrar de si. Hoje, bilhões de anos depois, as partículas continuam mergulhadas nesse campo, interagindo com ele a cada instante. Mesmo aqui, enquanto você respira, cada átomo do seu corpo está envolvido por esse mar invisível. O seu peso, o calor que sente, a densidade do ar à sua volta, tudo é expressão do campo, e, no entanto, você não o percebe. Ele age como um pano de fundo constante, uma presença silenciosa demais para ser notada. É o alicerce que nunca se revela. Essa invisibilidade não é ausência, é plenitude. O campo é tão onipresente que o consideramos natural. É o mesmo com o ar, com o tempo, com o amor, forças que sentimos apenas quando nos faltam. O universo é sustentado por ausências, por aquilo que raramente percebemos. E talvez a consciência seja o dom de perceber o invisível por um instante antes de voltar a ser parte dele. Há uma curiosa correspondência entre o que a física descreve e o que a filosofia sempre intuiu. O campo de Higgs lembra a ideia antiga do éter,
aquela substância sutil que se acreditava preencher o espaço entre as estrelas. Também se aproxima do conceito oriental de prana, ou do chi, energias vitais que permeiam tudo o que existe. A diferença é que agora não falamos de mitos, mas de medições, de observações verificáveis. O invisível ganhou números, mas manteve o mistério. E quanto mais o observamos, mais percebemos que a matéria não é sólida, mas vazia. O que chamamos de coisa é apenas energia em repouso temporário. Um átomo é quase todo o espaço, e o que o mantém coeso é o campo, o mesmo tecido que sustenta galáxias inteiras. Isso significa que o seu corpo, a mesa, o chão, as estrelas, tudo é feito da mesma substância vibrante. A diferença entre você e uma estrela é apenas a frequência com que o campo vibra. Tudo é variação da mesma canção cósmica. Talvez seja por isso que o universo parece, às vezes, ter intenções. Ele se comporta como algo que sonha, como se cada partícula fosse parte de um pensamento maior. O campo vibra, as forças se equilibram, a matéria se organiza e, de alguma forma, surge a vida. Do invisível, nasce o olhar. Do silêncio, a voz. O universo cria seres capazes de perguntar por que existem, como se quisesse se escutar através deles. A física moderna tenta traduzir isso em linguagem matemática, mas há algo nela que ultrapassa o número. Há beleza na precisão das leis, mas há também mistério na razão pela qual elas existem. O campo de Higgs não é apenas uma explicação, é um lembrete de que a realidade é mais profunda do que podemos compreender. Há algo no fundo do espaço, uma ordem silenciosa, uma presença constante que nos envolve e nos sustenta. Lá fora, a noite permanece. As estrelas continuam cintilando, indiferentes e, ao mesmo tempo, familiares. O vento sopra devagar e cada som parece vir de muito longe, talvez do início do tempo. Tudo vibra, tudo respira. E, no entanto, o universo mantém seu silêncio como se preferisse ser sentido, não entendido. E talvez seja isso o que o campo de Higgs nos ensina, que o real é feito de presenças invisíveis e que compreender é, antes de tudo, aprender a escutar o que não fala. Porque talvez o mistério não esteja nas respostas, mas nas perguntas que nunca cessam de nascer dentro de nós, as mesmas perguntas que o universo parece murmurar desde o primeiro instante. Há um instante, no fim de toda a jornada, em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer explicação. É o mesmo silêncio que existia antes das primeiras estrelas, antes da primeira vibração do campo invisível, antes que o tempo aprendesse a correr. Nesse instante, o som das próprias perguntas se dissolve. O universo parece descansar sobre si mesmo e tudo o que resta é a presença, ampla, tranquila, inevitável. O vento lá fora desacelera. As luzes da cidade ao longe piscam como pulsações de uma respiração antiga. O mundo, pela primeira vez em muito tempo, parece imóvel. Mas o que chamamos de imobilidade é apenas o ritmo mais lento do movimento. Tudo ainda vibra, ainda respira, ainda se lembra de ser. O campo que dá massa às coisas continua ali, invisível e constante, sustentando o peso suave da existência. Não há nada de extraordinário nisso, e justamente por isso há algo de sagrado. Talvez o divino nunca tenha estado nos milagres, mas na naturalidade com que o real acontece. No fato de que, mesmo sem compreender tudo, estamos aqui, respirando dentro de uma estrutura de leis tão delicadas que um desvio minúsculo nelas bastaria para apagar toda a história. Essa improbabilidade silenciosa é por si só uma forma de oração. A ciência, em seu modo mais puro, é também um gesto de reverência. Cada teoria, cada partícula descoberta, cada tentativa de compreender o invisível é uma forma de se curvar diante do mistério. O bóson de Higgs foi encontrado, sim, mas o que ele revelou foi menos uma resposta e mais uma lembrança de que o universo é feito de camadas e cada camada é apenas a superfície de outra mais profunda. Por baixo de cada explicação há um novo véu, e por baixo do véu, o silêncio.
E por alguma razão isso basta. Talvez nunca saibamos por que o campo existe, nem por que ele vibra como vibra. Talvez nunca descubramos se o universo tem um propósito, ou se somos apenas o sonho passageiro de uma equação que se repete. Mas a beleza está justamente aí, no fato de que o desconhecido não nos exclui, nos inclui. Somos parte do mesmo mistério que tentamos decifrar. Cada olhar lançado ao céu é o cosmos se olhando de volta. Cada respiração é uma partícula de poeira estelar lembrando o sabor de existir. Há uma ternura nessa constatação, a de que o universo não precisa de respostas rápidas. Ele não tem pressa. O tempo para ele é apenas outro modo de ser. Tudo o que nasce, nasce no seu ritmo, e tudo o que desaparece retorna ao mesmo campo que o originou. Até nós. Quando o corpo um dia se desfaz, o que o compõe volta a vibrar no mesmo mar invisível que sustenta as estrelas. Nada se perde, nada se cria, apenas muda de forma. A vida é o modo como o universo se reorganiza em busca de si. E talvez seja por isso que sentimos paz diante da vastidão. Porque, no fundo, reconhecemos o que somos. O infinito nos assusta apenas até o momento em que percebemos que fazemos parte dele. A luz das estrelas antigas ainda nos alcança, porque o tempo, nesse nível, é generoso. Ele não se apressa em apagar os rastros do que já foi. Somos feitos dessas mesmas lembranças luminosas, ecos de tudo o que já existiu e ainda existe, espalhados por um espaço que nunca termina. Enquanto o pensamento se recolhe, surge a sensação de que não há mais nada a provar. O universo não exige conclusão, apenas contemplação. Talvez o sentido da existência não esteja em descobrir tudo, mas em aprender a permanecer na pergunta. O cosmos, afinal, pode não ser um enigma a ser resolvido, mas uma companhia. Algo que caminha conosco, que respira conosco, que nos observa aprender lentamente o que ele sempre soube, que o silêncio também fala, que o vazio também cria, que o nada também é cheio de tudo. O som do vento volta, leve, arrastando pequenas lembranças pelo espaço. O relógio marca uma hora que já não importa. Lá fora, o céu parece o mesmo do início, e de certo modo é. Mas algo mudou. Agora, o mistério é mais familiar, como um velho amigo que não precisa mais ser decifrado. A mente encontra repouso não na certeza, mas na aceitação. A paz em não saber. A beleza em não concluir. Talvez o universo seja apenas um convite. Um convite para continuar perguntando, para continuar se espantando, para continuar respirando com ele. Talvez o verdadeiro conhecimento não seja entender o infinito, mas aprender a caminhar dentro dele com calma. E talvez não importe compreender tudo agora, porque o silêncio, às vezes, é a resposta mais completa que o cosmos pode nos oferecer. As estrelas permanecem acesas, o campo continua vibrando, o tempo segue sua dança. E nós, pequenos e conscientes, permanecemos aqui, escutando, como se fôssemos parte da própria música que tentamos entender. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.